Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui novamente, né, nas palestras de quinta. Hoje a gente tem o privilégio de ter aqui conosco o Fábio Castro Gouveia, da Fiocruz, e vou apresentá-lo, né, para que ele possa fazer depois a palestra. Então, o Fábio Castro Gouveia, ele fez pós-doutorado. Olha, não sei se eu vou ler certo esse nome aqui, né, mas Katholieke Université Leuven, é assim? Que é da Bélgica, é doutor em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ele é mestre em Microbiologia pela UFRJ também, graduado em Biologia, também lá pela UFRJ, e atualmente ele atua como tecnologista em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz. É docente permanente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, do convênio BICT UFRJ e do mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Fiocruz, líder do grupo de pesquisa Ciência, Dados, Redes e Metrias, e é pesquisador na rede Zika Ciências Sociais. Foi o ganhador, conjuntamente a Elaine Rabelo, do Altmetric Research Award for Promission Altmetrics Research de 2020, desenvolve pesquisas na área de ciência da informação com ênfase em estudos métricos da informação, que engloba, né, sintometria, webiometria, altiometria, indicadores de ciência, tecnologia e inovação, métodos digitais, STS, data Science e tecnologia blockchain, e na área de divulgação científica e comunicação em saúde, com ênfase em estudos sobre internet e mídias sociais. Fábio, a gente agradece muito a tua vinda aqui para falar um pouquinho desse assunto tão importante para todos nós, né? Esse mundo que a gente vive, que a gente estava até comentando antes do início aqui da sua palestra, mas, sem dúvida, é algo que a gente, da área de ciência da informação, tem caro e precisa sempre conhecer pelo menos alguma coisa sobre, né? Ver esses meandros da comunicação científica. Então, eu vou passar a palavra a você, fique à vontade, e ao final a gente abre para perguntas ou comentários, um bate-bola contigo, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro agradecer o convite, realmente, assim, uma oportunidade muito bacana de poder estar falando com vocês. Espero que no futuro próximo estar podendo fazer algum tipo de atividade em família. Pena que a gente está com essa situação da pandemia, né, que faz com que a gente esteja, às vezes, um pouco mais distante, mas, em compensação, eu tenho sentido de que, de certa maneira, a gente também tem estado um pouco mais perto, com uma certa frequência, por conta dessas situações em que a gente consegue usar as plataformas digitais e conversar e trocar um pouco de ideia. O tema que eu vou abordar hoje foi o pedido, né, que foi que se falasse sobre o tema de comunicação científica brasileira, mapeando fatores que contribuem para a escolha de periódicos de acesso aberto. Eu pensei muito sobre esse tema quando recebi essa proposição, e eu acabei trilhando aí um caminho em que eu acho que dialoga com essa temática. Eu espero conseguir dar, de certa forma, conta dessa temática. Acho que é uma temática, na verdade, muito abrangente, que a gente poderia passar aqui, sei lá, sem número de tempo, né? Discutindo, debatendo. Realmente, assim, apesar de é um tema muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer assim, desafiador também. Ele é gratificante e é também desafiador. Bom, a professora Marta já deu aqui toda a descrição, né, aqui do meu resumo aí que tem lá no Lattes. Eu sempre coloco ele aqui na apresentação para depois, se alguém quiser ler com calma alguma coisa. Essa coisa assim, o nome da universidade lá é complicado de falar mesmo, Marta, porque ele está escrito em Flamengo, né? Eles são essa universidade, essa parte da universidade, ela é na região que fala o Flamengo, que é um holandês, em última instância, só que é o dialeto de holandês. Então, qualquer forma de falar está valendo, porque quem vai saber o Flamengo, né? Acho que nem eu, que passei lá um tempo, consigo falar isso direito mais. Então, tá ótimo. Você falou, tá certo, tá ótimo. Tá uma maravilha, porque já ficou super compreensível.
E o bom de lá, por um lado, é que todo mundo fala inglês. Então, eu lembro que quando eu passei lá, foi um doutorado bem curto, de 3 meses apenas, mas fiquei no laboratório do professor Wolfgang Glanzer, e eu cheguei a estudar um pouco de holandês antes de ir para lá. Não tem curso online, não tem nada online sobre Flamengo praticamente. Eu estudei holandês durante um bom tempo, assim, durante uns 6 meses antes de ir. Queria minimamente, né, ter uma conversa com as pessoas, uma coisa ou outra, conseguir na rua pedir um negócio, pedir informação, as coisas básicas. Mas todo mundo fala inglês lá, e quando você tenta falar alguma coisa em holandês, eles percebem que você não é nativo, já te responde em inglês e fala, esquece isso, meu. Mas, de toda forma, eu acho que foi muito bom no laboratório, porque eu sempre digo que quando você vai para o exterior, e essa é uma colocação que eu faço para todo mundo, é isso, você vai para o exterior, você vai para um país que não é o seu, aprenda palavras de cortesia, minimamente daquele idioma. Isso aproxima muitas pessoas. Faz com que as pessoas percebam que você tem um interesse sobre essa cultura. Eu acho isso uma coisa muito válida. Bom, as minhas linhas de pesquisa já estão dadas aí, meio aqui um pouco mais totalmente definidos, estabelecidos, estudos geométricos e altimétricos, focado muito em instituições, tema que eu gosto, informação em saúde, literatura cinzenta e ações de acesso aberto. Eu vou falar um pouco sobre acesso aberto hoje, né? Os estudos altimétricos, pesquisadores de revistas usuários de ciência, análise de dados de produção acadêmica, lá, Descartes, BDTD, né? Eu uso muito uma ferramenta desenvolvida pelo professor Jesus Menachalco, que é o Scriptlattes, né? Uma ferramenta sensacional, um trabalho incrível que ele fez e que, tendo uma ferramenta de acesso aberto, acho que causou uma grande revolução, no fundo, nos estudos métricos voltados para o Lattes. Há outras ações similares, mas acho, como você tem até o pessoal de Minas Gerais, o pessoal também de São Carlos, né, ações como a da UNB, não vou lembrar todos aqui de cabeça, mas eu digo que o Scriptlattes é a ferramenta mais aberta que eu conheço, realmente mais difundida em termos desse tipo de estudo, na minha opinião. Trabalho muito com Digital Methods, que é o Science and Technology and Society Studies, né, que o pessoal chama de Science and Technology Studies, ou Science, Technology and Society, e aí tem STSS, STS, e a divulgação científica, porque eu sou do Museu da Vida, pouca gente sabe disso, eu sou de um museu de ciência da realidade. A minha vinculação na Fundação Oswaldo Cruz é dentro de uma unidade histórica, que é a Casa de Oswaldo Cruz, e trabalhando dentro de um museu de ciência, que é o Museu da Vida. Então, grande parte do que vocês, às vezes, veem nos meus... Tem vídeos que eu tenho postado agora no meu canal de uma verve muito nerd minha, por causa dessa relação com o Museu de Ciência, né, com essa ideia de uma coisa mais maker, né, de tentar fazer coisas, circuitos, etc., interativos para o museu. É um lado também que eu curto bastante. Bom, vamos à nossa conversa de hoje, né, que é o fundamental. Eu tentei delinear um caminhozinho aí que a gente vai seguir, e a gente vai começar por motivações para a publicação, né, um conceito mais amplo sobre a questão de motivações para a publicação. Eu vou utilizar, para sustentar um pouco essa ideia, né, do que foi, de que motivações são essas, um trabalho muito interessante de 2015, que foi um survey feito, né, pelo Grupo Nature. Claro, né, sendo pelo Grupo Nature, a gente fica já ressabiadinho, mas foi bem feito. Eu recomendo esse documento, é um documento relativamente simples de survey, mas que dá os dados, linkei os principais dados sobre isso, né, quais seriam as motivações que as pessoas têm para publicação, no sentido de escolhas de onde publicar, quero dizer. Talvez tenha ficado muito bom o título aqui. Depois eu vou falar brevemente sobre essa prova de impacto, vocês vão entender por quê. Em CH e Google H5, vocês vão entender por quê. Depois a gente vai ver as motivações contra a questão do acesso aberto, né? Quais são essas motivações, quais são essas questões que existem que fazem com que as pessoas tenham uma certa restrição. Isso, obviamente, é um olhar colocado de 2015, que é um bom momento, porque a gente pensa que 2015 ele ainda é uma transição entre esses primeiros momentos que a gente teve de força do movimento acesso aberto até o dia de hoje, que acho que a gente está impactado por uma outra relação totalmente diferente com relação a isso. E a gente vai tocar um pouco isso mais durante um debate ali. Depois eu vou falar sobre gráficos de copublicação, tipo 2 livros sobre acesso aberto, esse de um outro trabalho muito interessante também. Agora está me falhando, tem referência lá, mas agora está me falhando a revista, que esse artigo de 2017, se não me engano. Fala sobre 2 mitos de acesso aberto, e tem um cálculo e uma análise mais estatística, tentando desfazer esses mitos do acesso aberto.
Depois eu vou falar sobre grafos de publicação, que foi uma proposição que eu fiz em 2 trabalhos, um na conferência de acesso aberto com FOA, que foi em Manaus, de 2019, e em seguida no Latmetrics também, que foi em Cusco, no Peru. Eu fiz uma outra abordagem similar, mas com outro tipo de amostra. A gente parte para uma discussão mais de algumas considerações finais e principalmente aqui nas considerações finais, se eu me esqueci, vocês me cobrem. Eu queria falar um pouco sobre a questão dos pré-prints na atualidade, que acho que também é uma coisa interessante para a gente dar uma ganchada final e fechar isso, né? Mas só porque, de repente, posso dar uma voada, podem me cobrar sobre isso, ok? Vamos lá. Eu trabalho aí, e eu vou comentar um pouco sobre esse trabalho especificamente, tá? Que foi publicado em agosto de 2015, depois teve um posterior, acho que foi de outubro, em que eles fizeram isso focado na China, especificamente, né? Que é também interessante. Mas eu não vou trazer isso aqui, porque eu estava tentando focar mais numa questão nacional, e aí, nesse sentido, eu tentei pegar uma visão mundial, né? Que poderia estar influenciando na gente. O Nature Group fez, né, essa questão, essa análise, tentando ver, a partir de uma conversa com autores, quais seriam os fatores que as pessoas levavam em consideração na hora de escolher uma revista onde eles submeteriam um artigo para publicação. Essa é que é a ideia. E os 4 principais fatores considerados por autores ao escolherem de publicar estavam, em primeiro lugar, a reputação da revista, qualquer significado que isso tenha, tá? Não conceito que a pessoa teria de que a revista é de grande reputação. O autor considerava que ela tinha uma reputação, então seria uma boa revista. A relevância do conteúdo da revista também, ou seja, não é só uma reputação, mas diz, olha, o conteúdo dela me é relevante, eu considero que, nesse sentido, meu artigo tem que estar nessa revista que publica coisas relevantes. Não é só uma reputação, não é só um nome, é também o que ela tem do ponto de vista de conteúdo. O terceiro fator principal é a qualidade da revisão por pares. E isso aqui eu entro num comentário interessante, né? Quantas vezes a gente também, como autor, não percebe que a gente submete para algumas revistas e recebe pareceres aqui no Brasil que às vezes não são, eu acho que no campo da ciência da informação a gente pode ver isso em alguns momentos, que não tem uma verdadeira qualidade. E eu não digo que não é o parecer que é o parecer que cri-cri, eu digo a qualidade do parecer, né? Eu acho que, assim, poucos pareceristas fazem boas revistas, em última instância, também. E acho que também a maturidade dos campos se dá muito quando você é capaz de perceber que o parecer vem para crescer o processo. Ele está ali para fazer com que a ciência cresça. O parecerista ele tem essa função. Então, nesse sentido, a qualidade do parecer ela tem um papel muito importante. E eu percebo, quando submeto para uma revista no exterior, é que tem situações que você vê que o parecer sim, realmente é muito bem feito pelo parecerista, e ele ajuda o seu trabalho a ficar melhor. Ele ajuda o seu trabalho a crescer. Então, às vezes você fica, mas eu vou ter que demorar mais 3 meses para publicar no parecer. Eu estou achando ótimo, que a pessoa me deu uma contribuição que melhorou o meu trabalho, melhorou a qualidade do que eu estou produzindo, né? Então, eu acho que, assim, isso é uma coisa que é muito importante a gente pensar na maturidade que precisa existir ao longo do tempo nos campos. E isso aqui não é uma crítica especificamente sobre o nosso campo da ciência da informação, ou da divulgação científica do que eu já fiz parte, ou da própria biologia experimental. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, precisa de bons pareceristas. E nós precisamos ser bons pareceristas também. Né? E dali a gente vê que tem situações onde isso não acontece. Talvez o trabalho editorial consiga filtrar um pouco mais. Eu tenho uma experiência muito pontual, eu também não submeti tanta coisa na minha vida no exterior, que foi um pouco mais, um pouco melhor por sorte e um pouco mais azarada por outro lado. Mas, como alguém que já participou por trás do processo, né, em Anaciris, no próprio BBC, etc., eu já vi pareceres feitos por profissionais da área que eu realmente achei muito ruins, infelizmente. Pontuais, poucos casos, mas vi muito ruins. E acho que, assim, é uma coisa que a gente precisa estimular na nossa formação acadêmica, a melhoria da qualidade dos pareceres. E uma das coisas, por exemplo, também que eu digo que melhorou muito a minha qualidade de parecer foi ver o parecer dos outros. Então, de certa forma, eu também fico pensando que o parecer aberto
pode futuramente ser uma coisa que pode ser positiva, porque você vai começar a ver como as pessoas fazem pareceres. Como eu fui coordenador de GT, né, como coordenador de GT do GT7, fui também do WebMC uma época, né, na parte de venda dessa questão, eu tive a oportunidade de ver pareceres incríveis de colegas da área também. E aí eu, fazendo um comentário reverso, eu vi do bom e do melhor, né? E acho que ver esses bons pareceres fizeram que eu pensasse melhor como fazer bons pareceres também, pensar melhorar os pareceres que eu poderia oferecer. E a quarta questão seria o fator de impacto da revista, sendo que pesquisadores das áreas de humanas e ciências sociais consideram mais importante o quão lida era a revista. Ou seja, qual é a audiência que a revista teria do que o fator de impacto. E aí, coisa interessante, né? Porque as humanidades sociais aplicadas, elas não entendem o fator de impacto, aparentemente, pelo menos seus profissionais, como um proxy tão forte, vamos chamar assim, para a definição do que seria, né, uma revista de alta legibilidade. Então, acho que é muito positivo. Né? Acho que entender que, na verdade, é mais importante quanto é lida do que se diz pelo fator de impacto, né, é uma questão aí legal de ser pensado. Então, esses são os 4 principais. Claro, tem outros no relatório, eu não quis botar todos, até para vocês irem lá no documento, tem depois uma sequência lá nele. Tem uma questão seguinte, a gente falou do que é a reputação da revista, mas o que é a reputação da revista? Vamos lá, né? Para esses autores dessa história, a reputação da revista é confundida no primeiro momento, e no topo de todas as considerações, para o fator de impacto da revista. Ou seja, a reputação dela é o fator de impacto que ela tem. Segunda questão seria ser vista como o melhor lugar para se publicar as melhores pesquisas. Né? Ou seja, não é uma questão numérica do fator de impacto, mas todo mundo vê que as melhores pesquisas estão na revista Tal. Se a gente pudesse dizer assim, as melhores pesquisas da ciência da informação estão na revista XYZ, entendeu? Então, é uma percepção, é uma coisa subjetiva. A consistência na qualidade também foi muito citada por esses autores nessa pesquisa, nesse survey, né? E a qualidade da revisão por pares, mais uma vez aqui colocada como alguma coisa que dá a questão da reputação de uma revista. E eu acho que a gente poderia até debater entre nós o que a gente pensa, né? O que a gente concorda e o que a gente discorda disso. Acho que seria até interessante a gente debater depois. O que a gente concorda e o que a gente discorda dessa lista colocada, né, por esses autores que participaram desse survey. Nessa história toda, como diria Isidro Aquino, o famigerado fator de impacto está aqui, né, como uma coisa que não só está listado como item principal, mas que, na verdade, ele está escamoteado como principal formador da reputação. Né? Então, temos o famigerado fator de impacto aqui, mantendo, né, a sua prática fundamental ali dentro dos campos. O fator de impacto, vocês sabem, né, ele tem uma formulinha, né, bastante malandra, que ele se baseia na ideia de que você pega as citações do ano, né, então, quando eu faço a listagem lá do meu Journal Impact Factor, eu estou em 2012, né, eu vou ter que pegar o ano de 2011 completo, né, do que foi publicado em 2011, e ver o que se citou de publicações de 2010 e 2009. Se fosse agora, seria em 2020, eu pegaria 2019, o que foi publicado em 2019, e veria o que foi citado em 2018, 2017. E faz uma média, vamos chamar assim, de citações por artigo. E aí vamos começar o problema aqui para a gente colocar. O fator de impacto, minha gente, ele já devia ter morrido. O fator de impacto, ele devia estar rest in peace. A gente deveria ter descansado há muito tempo. Porque na época que ele foi concebido, o Garfield, obviamente, fez um trabalho incrível dentro do que era possível, né, dadas as condições que a gente estava tendo naquela época. Ele está falando que ele cria um ciência de citação lá na década de 70 e vai fazer um sistema lá, vai pegar isso daí e vai efetivamente começar a ter os primeiros Journal Impact Factors aí na década de 60. Mas, se você pensar bem, isso não passa em estatística 101. Né? Na estatística 1, como a gente fala no Brasil, né? Estatística 1, você vai ver que se eu tenho uma distribuição, que é uma distribuição normal, minimamente uma distribuição aleatória, não faz o menor sentido eu fazer média. Média não faz sentido, porque vai, obviamente, gerar um dado totalmente diferente. Então, dá uma olhada aqui. Se eu pensar, por exemplo, que é o fator de impacto, se eu tenho uma distribuição em Power, por exemplo, aqui, e tem aqui essa distribuição, né? A gente está vendo aqui essa distribuição aqui, né, que é uma distribuição normal, e tem uma distribuição aqui em Power. Eu posso chegar a uma média que não tem nada a ver. Essa média, por exemplo, está aqui colocada numa mean distribution.
E aqui, por exemplo, eu já teria uma média colocada num ponto totalmente diferente, porque eu tenho a distorção desse volume muito alto aqui. Ou seja, os resultados são totalmente díspares em relação ao que ele significa. Então, no final das contas, a gente está discutindo sobre impacto, mas o que a gente está chamando de impacto? Impacto é realmente essa ideia de algo que vai chegar e vai revolucionar a gente, no final das contas, em termos de pesquisa? Bom, eu gosto sempre de fazer essa alusão que se uma árvore, se por acaso uma árvore cai numa floresta e ninguém em volta escuta aquilo, ela fez algum barulho, e se você por acaso publicar um artigo na Nature, né, a Nature aqui é para fazer o trocadilho bacaninha, e ninguém citar o seu artigo, por um acaso ele teve algum impacto, cá entre nós, não faz o menor sentido esse processo, porque eu posso ter publicado numa revista de altíssimo impacto e no artigo não ter volume de citação nem próximo do fator de impacto que está colocado ali. Ou eu posso, pelo contrário, posso ter um fator até totalmente superior, etc. Mas, enfim, aquela média, ela serve no máximo para eu tentar entender a revista, mas não serve para eu entender o artigo. E até como métrica até para a gente tentar discutir como é feito originariamente, como para entender, vamos botar bem entre aspas, revistas melhores do que as outras, né? Você ainda poderia até dizer que, no final das contas, o fator de impacto consegue falar sobre revistas, mas ele não consegue falar de maneira nenhuma sobre uma questão de previsão, ou ser preditivo em relação ao que um artigo vai ter de resultado na frente. Ele não tem esse poder, né? Ele não é uma métrica necessariamente ruim para a revista, tá? Mas ele não é uma boa métrica, né, por princípio. E aí a gente pode ver também aqui uma outra análise curiosa, que é o seguinte: você vê essa distribuição, você vê aqui a distribuição, você vê que a Nature, por exemplo, aqui está com o fator de impacto 38,1, e a Plasma está com 3,1. Mas o que acontece aqui com a Nature? Ela tem um conjunto muito pequenininho de artigos de altíssimo impacto. E isso faz com que essa média da Nature vem para cá. Ela é puxada para esse lado de cá. Entendeu? Então, ela sai do ponto dela, que, por exemplo, provavelmente seria mais para trás, talvez não chegasse no ponto, né? Provavelmente estaria, se a gente pensar como está formada essa curva, né? Provavelmente estaria aqui em torno dos 20, talvez, 22, mas ele vai para 38,1. E isso até gerou uma malandragem muito curiosa. Quando você passou a ter um sistema de cálculo, né, do site-score, né, que na verdade é uma espécie de fator de impacto feito pelo pessoal da Scopus, o que eles fizeram? Eles fizeram um certo tweak, né, umas modificações no sistema de cálculo do fator de impacto deles, porque fazendo essas modificações, eles favoreciam as revistas que eram da Elsevier. Aliás, eles foram acusados de favorecer as revistas da Elsevier, porque eles não consideravam, eles passavam a considerar no cálculo algo que não era considerado no fator de impacto original, e ao mesmo tempo eles ampliaram, mexeram um pouco na questão do período de anos. Acho que agora eu sempre esqueci, eles mudaram para 3 para 5 anos. Né? Então, por isso fizeram modificação, o cálculo de impacto são só 2 anos, e isso favoreceria, na média, a questão das revistas deles, né? Que são da Elsevier. Mas houve uma certa discussão, tipo, é engraçado e curiosamente isso é bom, é melhor para a revista da Elsevier. Então, a gente tem um problema, no final das contas, que o fator de impacto, ele, hoje em dia, como Garfield dizia, como energia nuclear, né, ele acaba que, na verdade, o mixed blessing é um termo curioso, né, que é uma bênção misturada, né, então seria que, na verdade, seria uma maldição e uma bênção para a gente, né? O fator de impacto é uma maldição e uma bênção em si, porque, ao mesmo tempo que ele esperava que pudesse ser usado construtivamente, ele reconhecia que nas mãos erradas ele poderia ser utilizado de forma abusiva. Né? Ele percebe isso. Né? Garfield percebe exatamente isso e chama a atenção disso ele mesmo em 1999. E aqui a gente vê, por exemplo, né, um anúncio da Nature falando que o fator de impacto da época, né, quando eles estavam de 42,351, high impact, low price, você pode fazer assinatura e tal, por 42, pode 42 dólares, 42 libras, 42 euros, mas 42 reais não podia, tá? Então, porque eles não são bestas também, então rapidamente não queriam fazer nada disso. Que existem outras proposições que tentam dar conta um pouco e fazem cálculos um pouco mais interessantes e até robustos, de certa maneira. A gente tem o famoso índice H, né, que tem essa relação, né, que ele tenta encontrar esse ponto de encontro entre citações, né, de artigos e o número de artigos publicados. Poderia ser utilizado o índice H para pessoas, né? Pesquisadora poderia utilizar esse índice H também até para os artigos que são publicados em uma determinada revista, para encontrar esse número. Poderia trabalhar essa ideia, né? Isso até gerou, no final das contas, a ideia
do Google H-Index, baseado no que tem no Google, e aqui tem até uma postagem do Academia Obscura, que é um perfil no Twitter que eu recomendo muito que vocês sigam, que é sensacional, é cheio de piada, né, lá sobre a área acadêmica, e eles pegaram de brincadeira e fizeram qual seria o H-Index do ETOL, né? Porque, como o Google Scholar é uma ferramenta automática, ele não entende, né, que o ETOL, na verdade, não é um autor, e aí ele cadastra como se fosse um autor. E aí ele descobriu, no final das contas, eu curiosamente peguei um review perfeito dessa imagem aqui, que teve da Academia Obscura, né, em que eles citavam que o H-Index dele seria 333. Como vocês bem sabem, o número da besta é 666. Logo, 333 é metade do número da besta, o que significa que o ETOL é no mínimo meio besta. Né? Tá muito bem ali, obrigado, feliz da vida, muito bem besta, ele achando que era muito bom. Bom, isso obviamente é uma brincadeira com a história, mas ele brincou que esse H-Index do ETOL é tudo que alguém gostaria de ter. Esse 3 é um tremendo do H-Index, isso significa muita coisa. E, na verdade, ele vai fazer, no final das contas, essa ideia do H-Index, né? É 5 index, na verdade, né? Em que ele tenta ver um pouco essa ideia do H-Index, você também trabalha a ideia de mediana, mas que tem aqui esse valor, que seria para as revistas, e que, inclusive, alguns desses indicadores estão até em voga na discussão do novo Qualis, que eu chamo de quantis, porque, na verdade, de qualidade ele não tem nada, ele, na verdade, está pegando indicadores quantitativos, então ele é quantis, ele se chama Qualis, né? É o seguinte, ele está trabalhando com quantidade, vamos assumir que é um quantis, né? E, no final das contas, ele tenta trabalhar um pouco com esses indicadores, sendo que uma das coisas que eu, pessoalmente, considero um absurdo completo é tentar lidar com o Google como uma fonte de dados bibliométricos. O Google não é uma fonte para isso. Ele pode até ter uma proposta interessante para alguns estudos, com potenciais, etc., mas ela é extremamente automatizada, extremamente poluída, extremamente hackeável e com uma série de problemas. A gente pode discutir aqui também, depois, para riscos, por exemplo, para montar o H5 Index, né, de uma revista. Se por acaso as revistas estão mal posicionadas, existe uma série de hackings possíveis que as revistas podem cometer e aumentar simplesmente a sua posição no H5 Index. Né? Então, a gente sabe que isso aqui não é uma coisa que funciona como lógico. Né? Enfim, a busca sempre é para uma métrica que rule them all, né? One rate rule them all, ou seja, uma métrica que dê conta de tudo, ou que consiga falar sobre tudo. E entender que isso está por trás, no final das contas, da ideia de qualidade, né, é uma coisa que é importante a gente ter em mente, porque grande parte da questão das escolhas que vão ser feitas à frente sobre a discussão de acesso aberto vão estar envolvidas com uma discussão que tem lá no começo que eu comecei, falando aqui, que são daqueles artigos, que é enquanto cada uma das produções que a gente faz, ela vai ter uma maior visibilidade, ela vai ter um maior, bem entre aspas aqui, impacto, né? O que vai ter disso? Ou seja, todo mundo quer tentar publicar, né, no melhor lugar, com a maior visibilidade possível, e a questão do acesso aberto, ela tem uma certa sedução interessante, que é o fato de que você não estaria restrito àquelas pessoas que têm acesso apenas por assinatura. Nesse sentido, a gente estaria aumentando a visibilidade pelo acesso aberto. Isso é uma coisa muito interessante. Do ponto de vista prático também no Brasil, a gente sabe que o Brasil, por conta de todo o movimento Cielo, por todo o processo de subvenção que a gente tem do Estado para as revistas e outras ações desse tipo, a gente tem muita produção que é em acesso aberto, revistas que são custeadas e não tem, inclusive, APC, muitas delas, o que significa uma oportunidade muito interessante, um modelo realmente assim aberto, diferente do que a gente tem com os modelos internacionais com APC, que apesar de mais baratos do que o das revistas que são híbridas, ainda assim, às vezes, são muito pouco acessíveis para nós. Depois eu posso falar de preços com vocês sobre isso também. Enfim, todos os nossos processos, no final das contas, né, quando a gente vai tentar analisar o que tem de impacto ou não, aqui é só um gráfico tentando mostrar a sobreposição, né, das diversas bases, que é um estudo, né, feito sobre Zika, né, alguns dados sobre Zika. A gente sabe que a gente é refém, no final das contas, da cobertura das bases, mas a gente não precisa sofrer de síndrome de Estocolmo, ou seja, só porque a gente foi sequestrado por elas, a gente não tem que dizer que a gente vai ter que basulá-las e aceitá-las. A gente tem que tentar ter uma visão um pouco mais aberta para isso até, para dizer que a gente não tem que ser refém delas, ou seja, menos a ideia de que as coisas precisam estar indexadas da base tal para ter importância, menos a ideia de que se por acaso não está na Web of Science não vale, se não está na Scopus não é importante, se não está... Eu acho que precisa se rever um pouco isso do tempo, sim. Porque o que eu sempre falo é que a gente vive
a gente está próximo de um novo paradigma, efetivamente, que é não da questão da revista ser ou não ser indexada, mas da indexabilidade da revista. Em breve, o que nós vamos estar discutindo é se eu produzo a revista com boa qualidade para que ela possa ser automaticamente indexada. Porque muito bem também, indo para a história do Google, eu fiz a crítica de um lado, a questão do Google Scholar, mas o Google Scholar é uma grande fonte hoje para muita gente fazer pesquisa. E se eu fizer um material que é muito facilmente indexável dentro do Google Scholar e facilita esse procedimento, melhor ainda para que ele seja encontrado, maior a possibilidade de ser lido, maior a possibilidade de ser citado, e assim vamos seguir. Né? Vamos agora pensar um pouquinho por um outro caminho, e aí a gente vai agora para esse outro. Aqui ainda é a continuidade daquele artigo que eu tinha comentado. Motivos citados para não publicar em acesso aberto. O que os autores falavam? E, óbvio, a gente está vendo aqui a cláusula do Nature, né? E, nesse sentido, o Nature, em 2015, estava tentando mostrar o que preocupava as pessoas a respeito de acesso aberto, para eles dizerem que não publicariam no acesso aberto, né? E a primeira preocupação foi a percepção pública sobre a qualidade das publicações em acesso aberto. Ou seja, eles demonstravam que muitos pesquisadores ainda tinham preconceito sobre essa qualidade das publicações em acesso aberto em 2015. Tá? Depois, a não aceitação de se alguém para publicar. O APC ainda era, naquela época, mal visto. Acho que mudou muito de figura com uma série de ações, inclusive os movimentos mais recentes, né, das agências de fomento, dizendo, forçando, né, a questão do coalition e outras coisas, que eles estão dizendo, não, nós queremos que vocês publiquem acesso aberto e nós vamos bancar esse processo. Bom, a terceira questão é a impossibilidade de se pagar para publicar. Então, essas questões, o que eu acho interessante é que 2015 aponta para problemas, entre aspas, que eles começam a cair por um processo muito objetivo, que é o financiamento. E aí eu vou fazer um vínculo aqui com uma outra coisa. O que o Lattes ele tem uma base com todos os problemas que ele tem, porque ele tem problemas, claro, né? Tem pessoas que estão sem o Lattes, tem problemas de preenchimento, que as pessoas às vezes não preenchem corretamente, etc. Mas por que o Lattes mal deu certo? Ele deu certo porque ele tinha uma questão de financiamento por trás, ou seja, eu preciso do recurso que o Lattes vai me dar, então eu não preciso, eu preciso do recurso que o CNPq me oferece, ou a CAPES oferece, eu preciso ter um Lattes, então eu tenho que estar com ele bem vencido para poder ser bem visto, etc. Da mesma forma, quando as agências de fomento internacionais começam a dizer, não, eu quero que você publique em acesso aberto, e eu posso, se você tiver que botar uma coisa na revista em acesso aberto, essa discussão de qualidade começa a ser rediscutida e você começa a ter uma mudança de aspecto seguinte, as revistas que se consideram, que as revistas de acesso fechado se consideram de melhor qualidade do que as de acesso aberto, né? Você acha que são de melhor qualidade. Enfim, elas imediatamente fazem o quê? Começam a adotar um modelo híbrido, para tentar pegar esse dinheiro também, por outro lado. Minha revista de preferência tem um modelo híbrido, ou seja, aquela coisa da confiança dessa revista. Não é a opção de acesso aberto para a revista onde eu quero publicar. Considera seu arquivamento pós-embargo como suficiente, né? Ainda se pensava isso, que vai cair em ordem de importância e frequência que se dizia isso, e não sabia da existência do modelo de acesso aberto. Poucas pessoas, mas tinha ainda alguns casos nesse sentido. E aí a gente vai falar agora sobre esse outro artigo daqui, que agora dá para ler aqui, que é da Association of Learned and Professional Society Publishers, né, que ele teve esse trabalho da LEAP, né, que fala sobre Open Access Myth-busting, né, testing to prevailing assumptions about the effects of Open Access Adoption, né, e aí os dois mitos que eles tentam quebrar, o primeiro, que a qualidade de revista aberta, que as revistas de acesso aberto é baixa, ou seja, esse primeiro mito que ele vai quebrar é esse aqui. Ele vai direto disso, 2 anos depois. O artigo 3, na verdade, saiu em 2018, aliás, já falou em 2017. E aí ele vai direto nesse ponto. Primeiro, o trabalho de muito interessante trabalho, mostra que não foi encontrada uma diferença significativa no fator de impacto dessas revistas, efetivamente para dizer. A proporção de revistas totalmente acesso aberto vem crescendo e as de alto impacto crescem ainda mais rapidamente. Claro, você tem um histórico, você tem um tremendo efeito Mateus das revistas que historicamente estão aí que não são de acesso aberto. Você derrubar elas no sentido de né, é um processo. E revistas de acesso aberto estão a cada dia mais tornando espaço entre as de maior impacto. Ou seja, esse processo vinha acontecendo em 2018 já percebendo isso, né, já com a percepção sobre isso. E o segundo mito é que o modelo de APCs é competitivo. E é uma coisa curiosa, né, que você imaginaria que esse processo de um modelo de APCs ele geraria uma certa competição que as pessoas tenderiam a publicar nas revistas mais baratas, por causa de uma questão financeira. Ou seja, no momento em que eu tenho um modelo de APC e que eu tenho valores diferentes, né, você teria, né,
que essa percepção de escolha, né, ela estaria mais vinculada, né, baseada no valor do APC. O valor do APC ter uma influência sobre a escolha da revista que eu vou publicar. E eles disseram que foi encontrada baixa correlação entre preço e indicadores atribuídos a impacto, efetivamente, ou seja, que você pudesse dizer que também você teria, quanto maior o impacto necessário, você teria também. E também uma outra questão interessante é que o fator de impacto, na verdade, eles entendem que tem uma certa precificação, sim, tá? Mas que essa precificação ela daria sofrendo maior influência na questão dos mega journals. A gente está falando aí de PLOS ONE, BMJ, esses mega journals é que teriam uma certa competição maior, uma certa percepção de uma certa precificação do valor do que seria esse trabalho, desse article per second charges, né? Porque eles talvez estejam com uma competição um pouco mais direta ali. Então, o cara diz assim, para eu botar na PLOS ONE, para eu botar na BMJ Open, quem está mais barato? Na PLOS ONE, né? E também essa questão de percepção de escolha baseada em valor do IPC era apenas sugerida exatamente quando ele incluiu o Mega Journal e seria a Relevant, né? As revistas totalmente acesso aberto, por outro lado, costumam ser mais baratas que as híbridas, é uma outra questão aí muito bem colocada. Coisa. Que contribuição também, dada essa discussão, né, que eu tentei trazer até aqui, e que a gente poderia pensar em termos objetivos, poderia ser dada para que a gente pudesse estar, no final das contas, tentando ter escolhas voltadas para processo de efetivo estímulo ao acesso aberto. Bom, eu apresentei 2 trabalhos em 2 conferências diferentes, uma no Portfolio, outra no Latmetrics, né, fazendo estudos nesse sentido. Um deles, esse primeiro daqui, é um estudo em que eu tentei pegar a produção dos 300 mil doutores dos LATs, do CVLATs. Nesse caso, eu não usei scriptlattes, eu fiz uma raspagem de dados diretamente da web, né, e eu tentei pegar os 25 revistas que cada um dos 300 mil doutores tinha publicado, né? E a partir daí eu fiz um gráfico de copublicação. Qual é essa ideia do gráfico de copublicação? Essa bolinha aí é uma revista. E cada uma dessas revistas está ligada à outra, né, no gráfico, ou seja, cada bolinha está ligada à outra, se o mesmo autor publicou nestas 2 revistas. Então, se eu publiquei na Transinformação e na Perspectivas, vai ter um link da Transinformação entre a Transinformação e a Perspectivas. Então, se o volume de dados é muito grande, não seria possível eu conseguir colocar tudo. Então, eu tive que fazer um filtro, né, quantitativo cada vez maior, mais alto, até conseguir alguma coisa que fosse viável, né, no primeiro momento. Esse trabalho ainda não está totalmente concluído. Eu queria terminar em 2020, mas a pandemia está me atrapalhando. Eu estou estando um pouco mais soterrado com demandas de Covid, né, de estudo sobre Covid, do grupo da Rede Zika de Ciências Sociais. Mas para 2021 eu devo estar fechando isso melhor. Esse aqui eu vou mostrar em seguida ele interativamente, porque ele está online esse endereço e ele é um gráfico interativo, ele demora um bocado para carregar. Então, se alguém quiser abrir por curiosidade, pode pegar esse link, é o www. Aqui eu deixei DOI sem querer, não é nada de DOI, gente, é só o endereço, seria http://www.web.com.br, tudo em minúsculo, 2019/network/index.html. Entrando lá, demora um pouquinho a carregar, vai carregar esse gráfico interativo. E o segundo é esse gráfico interativo aqui, que também está lá, só que é o mesmo endereço, porém, /lat, tudo em maiúsculo, metrics, em minúsculo, /network, e foi na Latmetrics. E dentro do Latmetrics, o que eu fiz? Eu peguei, nesse caso, eram produções levantadas das Scopus, tá, de autores latino-americanos que publicaram, tá, no mesmo período, artigos que eram em revistas que aceitavam artigos em português ou espanhol. Então, basicamente, assim, se eu tenho uma limitação de idioma, eu só quero submeter artigo em inglês ou espanhol, mas não quero submeter em inglês, né? Eu queria ver o que meus pares latino-americanos submeteram em co-publicação. E aqui eu também marquei quem era nesse acesso aberto e quem não era. Nesse caso aqui, eu botei no nome, e nesse caso eu botei na cor. Verdinho é acesso aberto, vermelho é acesso fechado. Eu vou agora só parar um minutinho isso aqui para puxar esta tela daqui, para mostrar a vocês aqui. Então, estamos aqui, por exemplo, com o nosso gráfico, com toda a explicação, análise de redes sociais de períodos de acesso fechado, a partir dos escritos do doutores do LAC, Fábio Castro V, Parará, versão preliminar de relação dos dados. Se eu tentar, por exemplo, escolher um determinado ISSN, e aqui foi feito bem de maneira simples, não foi deduplicado o ISSN, então pode ter o ISSN da revista, se a pessoa botou no impresso, a outra não cheguei nesse gráfico a fazer a deduplicação. Mas digamos que eu fosse publicar numa revista cujo ISSN fosse 01047035. Era a revista que eu queria publicar. E é uma revista de acesso fechado. Mas eu falo, poxa, eu queria publicar em acesso aberto.
O que eu vou fazer para fazer isso? Poxa, eu podia ver o que outras pessoas publicaram. É só eu clicar nessa revista, eu acabei clicando na 200, cliquei nessa, vou clicar nessa para fazer certinho. Eu cliquei na 1573, 2959, que é de acesso fechado, e a todas as verdinhas são de acesso aberto. Agora eu posso começar a procurar. E quanto mais próxima ela está mais por aqui, provavelmente mais vezes isso aconteceu dela ser publicada. Então começa a ver outras opções que seriam de acesso aberto, que nem os próprios, ou seja, os AUDs do teclado, né? A sabedoria da multidão de pesquisadores do que estão no Lattes, 300 pesquisadores, para dizer, se eu publiquei nessa, o cara publicou na outra, né? Possivelmente essa é uma revista que deve atender a área que eu gostaria de publicar. Né? Eu acho que é uma forma muito interessante, pode ser mesmo que você queira publicar em acesso fechado, se você quer saber revistas próximas do campo. Você pode, se você pegasse aqui, por exemplo, a Transinformação, né? Eu vou fazer aqui só rapidamente, botar aqui Transinformação. Vou pegar o ISSN da Transinformação rapidamente aqui. Esse online. Eu posso jogar aqui também. Aqui, já está usando essa informação. É só fazer a busca aqui. Ele já me deu a rede de quem publicou na Transinformação, publicou aonde. E aqui tem todos os ISSNs que estão associados. Legal, né? Bacaninha. O outro caso aqui que eu tenho é esse daqui, que é do Latmetrics. Só que no Latmetrics foi diferente. Eu peguei nas campos, ou seja, tem que ser indexado nas campos, tem que aceitar artigo em português e espanhol. Foi no ano de 2018, tá? E eu busquei só autores latino-americanos. Então, se eu pegasse aqui a mesma coisa, né? Bota aqui. Não, nesse caso ele nem encontrou. Talvez não tenha online aqui. Mas, enfim, vamos pegar um outro exemplo aqui que é fácil. Está aqui colocado dizendo que é NO, ou seja, não é acesso aberto. As que são todas que estão lá estão em acesso aberto. Então, digamos que eu quisesse mandar mais fáceis, né? E eu dissesse, não é mais fácil que eu quero, porque eu consigo ver melhor, né? Poderia mandar para ciência de coletivo, poderia mandar para interciência, poderia mandar para Advances em Psicologia Latino-Americana, Estudos Pedagógicos, né? Só que são só revistas, obviamente, que são cadastradas na Scopus. Eu teria que pegar uma revista cadastrada na Scopus para poder fazer essa busca aqui, né? Para poder chegar no outro caso, né? Então, ver possibilidades aqui que existem de revistas outras, né? Que são colocadas. Então, vamos lá, Mundo da Saúde, Análise Brasileiros, Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Revistas de Nefrologia, e vendo os diversos agrupamentos aqui colocados, né? Que dá uma ideia bem interessante. Bom, deixa eu só voltar agora aqui para a apresentação. Aqui. Voltar aqui para a apresentação. E, bom, por último, não menos importante, gente, é só divulgar para vocês, né, que... deixa eu só falar por último aquela coisa que eu já ia esquecendo, pedir para vocês me lembrarem, né, se eu me esquecesse. A gente vive hoje em dia um momento muito curioso, né, que tem uma explosão de pré-print, né, e o pré-print, na verdade, tem uma coisa muito curiosa, porque no fundo é um tipo de publicação de acesso a tudo, né, eu boto pré-print, o pré-print está aberto para todo mundo. E ele é um tipo de publicação que ele não passou ainda pela revisão entre os pares, e existe toda uma discussão dizendo que o pré-print não é uma coisa boa porque não passou pela revisão entre os pares, por conseguinte, ele não é... Quer dizer, tem pré-prints que são publicados, né, pós-print, no fundo, né, colocados em repositórios institucionais, mas é o pré-print antes da coisa, muitas vezes é o próprio pós-print, depois de embargo, no repositório, mas não está formatado pela revista, então ser considerado, ou seja, tem toda uma discussão do que é exatamente o pré-print, e tem os pós-print efetivamente falando, né? Mas tem toda uma discussão sobre isso. Mas quando você fala de as soon as possible science, é muito importante você pensar que você precisa ter um lugar onde as ideias sejam compartilhadas muito rápido. Então, nesse sentido, é uma coisa importante, sim, o que a gente está vivenciando. Agora, claro, é muito importante a gente também ter olhos muito abertos. Ou seja, esse tipo de comunicação em pré-print, ele é uma comunicação acelerada para a própria ciência. Ele talvez não seja uma comunicação muito acelerada e adequada para uma visão mais ampla na sociedade sobre possibilidades e definições. Ou seja, o sistema de revisão pelos pares e de certificação das produções, ele acaba tendo um papel a posteriori também para a validação desses processos. Isso é uma coisa muito interessante. Eu, por último, não menos importante, divulgo para vocês a questão do meu canal no YouTube, Mineiro de Dados, tá? Eu sou de Minas, de Tuiutaba, né, como eu estava comentando, então, Mineiro de Dados sou eu, apesar de estar no Rio de Janeiro, né? Então, tem lá vários vídeos tutoriais. Os vídeos que começam com EP2 pontos são tutoriais voltados para a área de metria de informação, digital métodos, etc. O que não tem EP na frente é o que eu fiquei a fim de publicar, são coisas de retrocomputação, nerdices, piadas,
serviços de utilidade pública. Tem um vídeo que eu sempre falo para o pessoal, que é explicando como é que o pessoal que está preenchendo a plataforma Sucupira, eu tenho uma sugestão que resolve o problema da pessoa, coordenador de pós, podem ver lá depois. Quem for coordenador de pós, vai lá ver esse vídeo, que é a solução dos problemas da Sucupira. Né? E tem também a minha mentoria, que é a minha agenda pública, disponível no YouTube, em que você pode ir lá, você vai ter a mentoria comigo, eu dedico 1h30 por semana para atender aluno de pós-graduação, colega que esteja da área de ciência da informação, que quer bater um papo, discutir alguma coisa, ou quer uma dica, está com gargalo, para usar alguma coisa, foi lá nos vídeos, mas mesmo assim está com uma dificuldade, entendeu? Pode marcar, eu tento marcar uma horário, é uma agenda virtual. Essa data que está lá, que vai ser marcada, não é exatamente a data que eu vou atender. Eu, na verdade, faço uma fila virtual ali, às vezes eu adianto essa fila, escolho as pessoas mais cedo. Eu fico tentando depois reencaixar para marcar um horário, e eu tento marcar, conversar até 1h30 com a pessoa, dando esse atendimento, que acho que é uma função fundamental como pesquisador e alguém da área de ciência da informação, né, que atua no setor público, de poder dar esse auxílio. É absolutamente gratuito, né? Não tem custo nenhum, tá bom? Não menos importante falar aqui que tem os meus ex-alunos e alunos atuais. A gente não é ninguém se a gente não tem orientandos e ex-orientandos e pesquisadores que estão associados a gente com o tempo e fazem trabalhos em conjunto. Né? As duas alunas, a ex-aluna aqui de pós-doc e a colega, durante um tempo de pesquisa, vai fazer o pós-doc comigo, né, durante um tempo lá no IBIT, vontade, né, de estar um tempo lá também compartilhando uma pesquisa mais proximamente. Larissa Turler também, Larissa Turler que está desenvolvendo agora no estudo, Ana Maria Carvalho, Yara Vidal e Laidiane, que defenderam os seus doutorados, o Orete, que, se tudo der certo, defende ainda esse ano, em 28 de dezembro, né, adiantado dos 4 anos, porque a gente tá com um trabalho bem adiantado mesmo, né? Scroll está fazendo doutorado agora comigo, mas terminou o mestrado, eu não coloquei para o lado de lá porque tem que botar 2 vezes. Marina, Zé Antônio, Ana Carolina, Isamo, Marcelo do Prado, ainda tem o Alexandre que não está aí ainda, e tem alguns outros que estão entrando também em especialização, como o Zacari Vera. Tem que colocar esse pessoal depois aí com o tempo. Vamos para frente, tá bom? Bom, gente, deixando muito obrigado, acho que eu já falei 47 minutos, e eu não queria gastar a hora toda com isso, queria deixar aberto para que a gente batesse um bom papo e conversasse um pouco mais. Né? Deixa eu só trocar aqui a minha telinha para ficar frente para vocês e deixar vocês mais à vontade para a gente poder conversar. Tá bom? Muito obrigado. Fábio, super obrigada. Nossa, foi muito legal, gostei muito. E achei muito legal essa mentoria que você está fazendo, gente. Parabéns pela iniciativa. Muito legal mesmo. Olha que eu acho que muita gente vai te procurar daqui, viu? Fazer um agendamento. Mas, gente, olha só. Já tem 1 ano e meio que eu faço, eu acho. Legal, muito bacana mesmo. Gente, olha, eu vou abrir para perguntas, né? Para quem quiser, por favor, pode abrir o microfone, a câmera, ou se não tiver com o microfone, ok, né? Ou se for tímido também, pode pôr no chat, que a gente vai passando para o Fábio, né? Vamos lá. Pessoal, eu gostaria muito de começar esse bate-papo com o Fábio, justamente discutindo um pouco essa questão do acesso aberto e dos periódicos que estão aí disponíveis, né, que não estão dentro vamos dizer, do escopo da indústria da informação, Elsevier, Springer e Weil e outras, né, e que você comentou no começo, quando você começou a apresentar, você comentou que existia por parte da própria comunidade científica, um dos fatores, né, de se questionar sobre isso, era em relação à confiança, né, confiança dessa idoneidade da revista. E você comentou que isso foi, por exemplo, algo que se passou lá em 2015, né? Uhum. Eu queria saber se isso mudou ou se a comunidade científica, ou de alguns segmentos, de alguns campos científicos, ainda tem essa ideia, ou se isso mudou. A percepção que eu tenho, e aí eu não estou aqui trazendo dados, objetivamente falando, né? Até porque eu fui ver um pouco dos desdobramentos desse estudo de 2015, né?
pesquisando, né, sobre essa discussão, mas a percepção que se tem é que essa desconfiança ela vem cada vez caindo mais. Entre outras coisas, foi um pouco do que eu comentei também. Do momento que o financiador começa a dizer para você que ele quer que você publique em acesso aberto e que ele banca isso, essa desconfiança começa a cair por terra, de certa maneira. E a gente tem, no caso do Brasil, né, uma situação muito peculiar, né, que é a questão da grande influência que a gente tem da Cielo, né? Como um agregador assim, incrível e com uma validação muito forte. O trabalho da Cielo é um trabalho que, assim, eu acho que é game changer, né? Tipo, todo jogo por aqui. Quando ele, desde o seu início, com a sua consolidação, etc., dá um jogo por aqui. Então, eu acho até que a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, quando a gente tenta olhar esse problema pela perspectiva do Brasil em relação ao exterior, porque a gente, na verdade, sempre esteve acostumado a não ter muitos custos de publicação, do ponto de vista prático. A gente não tinha PC pela Cielo, na maior das vezes, quando muito tinha um custo relativamente pequeno, em algumas revistas, era uma coisa que não era uma coisa que se diria, poxa, esses APCs de $1.700, tá? Apenas um ano é $1.700 é considerado barato, tá? Né? A Nature, estava comentando, né, que é mais de $9.000 a proposta do modelo híbrido da Nature. É surreal isso, né? Então, a gente estava acostumado muito com isso, ou com o modelo de mandar para fora e não pagar também, né? Você mandava para fora e não pagava. E, na verdade, onde se pagava, de certa maneira, onde se pagaria eventualmente, algum custo também, você tinha um pouco dessa discussão do que seria o predatório, né? O que era aquela coisa que aprovava só porque pagava. Então, eu acho que assim, essa percepção tem mudado com o tempo, e tem mudado principalmente por conta assim, movimento que você teve ao longo do tempo, a consolidação da PLOS, né? A PLOS começa por volta de 2008, 2009, começa o ponto de vista da PLOS, os primeiros números da PLOS, etc., vai se consolidando, né? MJ, outros, eles estão, e principalmente assim, a macro-influência dos mega-journals tem fortalecido muito essa ideia de que a gente tem qualidade nisso, não tem problema de qualidade. Uhum. E até está vendo também muito uma coisa da comunidade acadêmica, de uma maneira geral, dizer que não quer essa coisa de maneira diferente. A gente teve a rebeldia do grupo do pessoal da Universidade de Leiden, que, em um dado momento, chegou e disse, olha, vamos sair da revista, agora eu sempre troco, se foi a Journal of Informatics, qual foi a revista que eles saíram, em missa, da editoria, para fazer a QSS, a QSS, a Informatics, né? A Informatics, eles saíram da Informatics e foram para a QSS, entendeu? E ali foi para lá. Então, Fábio, coisa é interessante você colocar isso, porque a gente vê que algumas áreas, né, alguns campos científicos, os pesquisadores, claro, que têm já poder de fogo, porque eu, por exemplo, uma mortal, a gente não tem poder de fogo nenhum, mas alguns pesquisadores que têm realmente enfim, um respeito internacional em termos do que se pode dizer sobre isso, tem falado muito sobre isso, discutido sobre isso, tirado, inclusive, nesse contexto, né? E então a gente vê um movimento mais forte, mas até como a gente estava comentando antes do início da sua palestra, é muito difícil, é uma luta em glória, porque a indústria da informação é muito poderosa nesse sentido, né? E como você falou, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos um problema muito sério, que é recurso para pagar, inclusive. Quer dizer, como é que para nós $1.500 é muito dinheiro, porque você multiplica isso por 5, né? Quer dizer, não dá, é impossível, nós não temos como fazer isso. Então, além da barreira linguística, que já é um problema que nós enfrentamos para publicar em periódicos, né, no idioma inglês, principalmente, tem a questão dessas revistas agora com essa cobrança também para publicar, né? E então, de alguma maneira, nós temos aí múltiplos problemas para tentar, vamos dizer, saltar, né? Conseguir chegar nesse patamar do que se produz aí com fator de impacto alto e tudo mais, né?
Tem uma pergunta aqui, uma colocação do Diogo, que eu achei que é interessante, até a Rosângela comentou aqui também, que financiar os APCs não seria gastar desnecessariamente. A CACAPES fornece acesso a diversas revistas, e até a Rosângela ponderou aqui muito claramente, a CACAPES paga aí bastante, ele sim, já está pago. Bom, eu acho que uma coisa que deveria ser pensada é o seguinte, existe uma conta aí que ela precisa fechar de alguma maneira, só que ela só fecha quando você sai de um movimento e vai para outro efetivamente. O problema é que nós vivemos um certo meio termo. Quando a gente fala da questão do acesso aberto, o que está acontecendo? O movimento mundial está sendo por um processo de acesso aberto, porque as próprias instituições estão vendo lá fora que o lucro auferido por essas empresas é elevado demais para justificar o processo. E que, teoricamente, na conta que eles fazem, o nível de produção que eles têm, seria, eventualmente, que eles tentassem optar por um modelo de acesso aberto, em que todo mundo tivesse. E aí existe uma discussão também de o que a gente pensa filosoficamente enquanto ciência. Eu acho que a grande questão por trás da questão do acesso aberto é também uma questão filosófica, do acesso à informação. O acesso aberto ele vai ter muito a ver também, em última instância, com processos que já vêm lá de trás, dos processos também de desenvolvimento do software livre, do desenvolvimento de abertura, que a gente discute também de dados, o problema que a gente fala da necessidade de cada vez mais uma sociedade em que haja o compartilhamento da informação sem restrições. Agora, o problema é claro, Diogo, que não existe uma coisa que não funcione sem algum tipo de troca, ou minimamente custeio entre as partes para que aquilo funcione. Porque alguém precisa pagar o cara que vai diagramar, alguém precisa pagar o cara, alguém tem que pagar alguma coisa. As revistas que são consideradas full open access, mesmo essas, oferem uns lucrinhos bons, tá? A gente costuma falar, ataque a BRJ, que a PLOS, são, vamos chamar assim, são do bem, né? Mas elas também não são, assim, não é um modelo como a gente vê, por exemplo, se você for botar na ponta do lápis, né, ainda é um modelo que é um modelo comercial. Ele é apenas um modelo comercial radicalmente para o outro lado, que atende de uma maneira muito mais correta do que o double dipping, como se fala, né, do duplo mergulho da rosquinha, né, o pessoal chama do duplo, que é a ideia de você cobrar a assinatura e ainda cobrar para botar aberto. E quando você cobra para botar aberto, você ainda cobra mais caro do que o outro que está aberto direto, ou seja, teoricamente, se eu ganho com assinatura na Nature, por exemplo, ele deveria, para dizer que eu vou botar aberto direto, ser mais barato, porque eu já ganhei pela assinatura. Né? Você vai poder ver depois, provavelmente, a gente vai colocar esse vídeo colocado de outra maneira também, Fábio Sampaio. Então, deve dar para você ver depois também o vídeo. Enfim, então isso tem uma discussão ali que é uma coisa delicada. O problema é como é que a gente migra para esse outro modelo. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito complicada nisso tudo, é que todos esses modelos, e aqui eu vou pegar uma colocação do Eduardo Santarém, que falou, eu não vou poder te ver hoje, etc. e tal, mas eu quero que depois possa ver, que eu estou trazendo isso para essa discussão, uma coisa que ele tem colocado muito nas discussões, tem falado muito comigo sobre isso, com grupos de colegas, né, tal, que é o seguinte, não dá mais para a gente entender que um modelo comercial como esse, você tem um processo de exploração tal, do processo até de revisão. Porque é muito fácil você dizer, isso não tem custo, mas engraçado que a revisão, que é do altíssimo grau de especialização, do mais alto de todos, isso é de graça, né? Bonito. Então, sim, você diz que você precisa pagar para a coisa acontecer, mas você não precisa pagar para o revisor para revisar. Quem é que paga o revisor para revisar? Eu vou te dizer quem paga. Quem paga é, de um lado, a instituição pública, que mantém ele, se eu não fizer no horário dele de trabalho, claro, porque eu também, coisa comentando com o Santarém, é muito isso. Eu falei, olha, durante o meu horário de trabalho, se eu estou revisando um artigo, quem está pagando é a Fiocruz. Então, também essa coisa de eu saber por isso, eu acho esquisito. Mas, por outro lado, que talvez você devesse ter um modelo, a revista chega e fala, olha, Fábio, eu cobro a Pós-One, eu cobro $1.700 de APC. Então, eu vou fazer um negócio com você. Cada 10 revisões que você faz, você não paga o PC para publicar comigo. Porque, normalmente, você tem o seu tempo de trabalho, e isso eu tirei de te pagar. Por que você vai pagar? Ou seja, ou por que a sua instituição vai pagar? Porque eu não sou nem eu, necessariamente, falo que vou pagar, mas é o meu financiador. É alguma outra coisa. É o dinheiro do financiador me deu que eu poderia usar para pagar um bolsista, que seja. Não é uma questão. Ele poderia gerar em crédito, né? Que não é uma operação financeira. Entendeu?
Enfim, mas tem uma coisa errada. O modelo ainda não está resolvido. Entendeu? Se desconta em livros. Eu já recebi. Agora, para mim, eu acho que é um modelo meio complicado ainda, né? Eu acho que se a Wiley me desse 25 de desconto em livros a cada coisa e com 4 revisões eu levasse um livro, não que fosse a versão digital, que não custaria muito para eles, eu ficaria mais feliz. Por exemplo, eu já acho que seria justo, minimamente falando, para o cara que vai dar um parecer, ter um trabalho, etc. Assim, qual é, assim, quem pode ter um modelo que resolva isso dessa maneira, entendeu? Que facilite um pouco a possibilidade. Por que se eu reviso para a Wiley, eles até dão um período também de facilidade de você conseguir ter acesso a algumas coisas da base. Então, sentido, olha, eu me dizer para revisar a Wiley, ele fala, olha, não importa se a CAPES tem ou não tem assinado. Qualquer revista da Wiley, você pode baixar um artigo científico que você queira ler e você não paga. Você tem que ter algum modelo. Isso, o primeiro modelo que eu estou falando, é um primeiro modelo, porque eu acho que o modelo ideal é um modelo onde você consiga realmente reestruturar essas coisas para que isso seja assumido pelas instituições, não seja uma questão dos indivíduos, porque acho que não é uma questão de oferir lucro para o indivíduo ou para o pesquisador, mas fundamentalmente que isso entre como uma coisa até que seja crédito, por exemplo, a Fiocruz, que seja, o Fábio trabalhou nisso, aí a Fiocruz chegou assim, olha, o Fábio gerou aqui, fazendo as revisões, gerou um crédito aqui legal na Fiocruz. Eu não vou pegar nada para ele, mas isso demonstra que é um retorno para o investimento que ele tem do Fábio. Não sei. Eu estou tentando demonstrar que tem modelos e modelos que, de repente, até a Fiocruz falar, então esse dinheiro entrou para o eu tive que pagar para a publicação do outro. Alguma coisa circule de maneira que os lugares principais onde você tem esse movimento, eles, de alguma forma, comecem a ter vantagens na oferição desse processo, de considerar um processo um pouco mais, vou chamar de capitalista nesse processo. Mas é engraçado que o capitalismo, ele funciona, esse capitalismo existente hoje, ele é para oferir lucro só para os outros, né? E isso é que eu acho que é o irritante, né? É muito bonitinho que, assim, não, mas esse é o modelo capitalista do processo que a gente tem, né? Somos empresas capitalistas que estamos fazendo aqui o processo de exploração. Vocês são capitalistas só para vocês, né? Porque para pagar, para vocês, vocês não pagam. Né? Então, isso é complicadinho. Mas não estou querendo dizer que é um caminho nem outro, só estou dizendo que é muito mais complicado e que tem lacunas aí. Eu não estou nem querendo dizer que eu acho que a melhor solução é A, porque eu não tenho isso maturado totalmente na minha cabeça. Eu só percebo que há lacuna da revisão por pares como algo que não tem um tratamento um pouco mais, que eu diria, minimamente digno para uma pessoa que pode querer autorar depois e vai pagar o mesmo preço para mandar um negócio. Né? Como assim? Bom, a Rosângela até mesmo citou, a Wiley dá desconto em livro. Eu já acho uma coisa, uma iniciativa interessante da Wiley, né? Minimamente. Quanto aos dados abertos de pesquisa, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da sua percepção quanto a receita de pesquisadores disponibilizavam. Existe uma discussão que eu concordo plenamente com alguns pesquisadores, que é a preocupação do neocolonialismo dos dados, chamado neocolonialismo dos dados, que é o quê? A pressão enorme lá fora dos países que têm um poder de processamento, né, a capacidade financeira, etc. Dizer, não, todo mundo tem que abrir os dados, tem que abrir os dados, tem que abrir os dados. Tem que abrir os dados por quê? Porque aí eles pegam os dados e vão lá e publicam. Alguma coisa com os dados que nós temos aqui. Então, essa questão, ela é delicada, de fato. Porque se você disponibiliza o dado sem você ter um processo de distribuição efetiva, que seja valorado dentro do sistema acadêmico, e ele ainda está no processo de maturação dessa valoração, a gente vive hoje uma situação um pouco arriscada. Eu sou super favorável ao processo de abertura de dados, sim. Isso é uma questão e uma meta, sim, importante. Ao mesmo tempo, eu entendo a preocupação dos pesquisadores pontualmente com uma outra situação, assim, mas aí eu disponibilizo o meu dado e, no final das contas, as pessoas muito em frente fazem a pesquisa com material que eu tive todo o trabalho de preparar e, no final das contas, eu perco a oportunidade de produzir o artigo e depois eu não sou bem avaliado, e como é que fica isso, e como é que ficam esses critérios. Então, eu acho que essa preocupação é uma preocupação sincera que as pessoas têm. Só que eu acho que a gente tem que tentar achar modelos e formas de chegar lá, porque eu sou super favorável a uma ciência cada vez mais aberta, uma ciência cada vez mais comunitária, uma ciência em que a gente não tem, inclusive, por isso eu chamo muita atenção quando eu falei da coisa da revisão por pares, que é uma valoração, eu não penso nisso como uma coisa de oferição financeira, efetivamente, mas eu penso como algo que dê valor, no sentido de que, ao momento, eu possa chegar e dizer, isso vale coisa. Eu estou no Lattes lá e percebo que é uma coisa que as pessoas no Lattes, o cara revisou,
Se eu não revisar nada no Lattes, por exemplo, e não quiser revisar para ninguém, eu acho que muito provavelmente isso vai fazer grande diferença na percepção, né, mais ampla. Na percepção entre os pares, sim, acho que faz a diferença, mas acho que na percepção mais ampla não pega. A não ser que seja um revisor de um altíssimo periódico muito considerado, como Nature, como Science, como PLOS ONE, como, enfim, esses periódicos top, e aí tudo bem. Deixa eu ver só aqui, a Maria Cláudia colocou, parabéns, que tal sua sugestão no sentido de pagar de alguma forma para eventuais? É um bom caminho para a iniciativa para retomar o investimento das universidades públicas. Você poderia passar a referência do seu trabalho sobre copublicação? Então, de copublicação, eu tenho a referência que é o que saiu, efetivamente, foi um resumo pequeno que saiu na revista Ciência da Informação. Eu vou pegar aqui rapidinho enquanto isso. Tá? Boa 2019, Gouveia, vou pegar aqui Ciência da Informação. Estou buscando aqui, voltar aqui para a telinha para ver vocês, e aí tem aquela coisa. Gostaria, por favor, de fazer uma pergunta. Como estamos chamando, eu estou em todo o tempo do mundo, tá? Porque eu posso ficar aqui até 7 da noite. Não, tranquilo, pode perguntar, Fabrício. Oi, Fábio. Oi, professora Marta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que eu gostaria de perguntar, eu acabei de sair da aula justamente de dados e ciência aberta, e a gente estava vendo o conceito de ciência cidadã. Aí o que eu gostaria de saber é como que se encontra o estado atual de ciência cidadã na Fiocruz, isso é, a participação do cidadão, do leigo, na formulação de pesquisas, descobertas científicas, justamente cedendo dados, seja da região que ele vive, de situações que ele passa, para a formulação de pesquisas, de descobertas, como que se encontra o estado atual de ciência cidadã na Fiocruz? Há ações de ciência cidadã na Fiocruz. Eu não sou uma pessoa que sei muito sobre essas aplicações lá na instituição, mas sei que elas existem, uma delas voltada para a discussão de espécies de pássaros, uma outra voltada para um levantamento de questões de meio ambiente, tem um trabalho de meio ambiente que é da Márcia Chame, se não me engano, e há algumas iniciativas também que têm a ver com a região do entorno da Fiocruz, né, que a gente tem um conjunto de comunidades carentes voltadas para isso. Mas eu não sou um especialista na discussão de ciência cidadã, então eu não saberia te elencar exatamente o que. Eu sei por ouvir falar que tem essas ações de ciência cidadã lá e uma preocupação nesse sentido, com o fundo do entorno e com a discussão de saúde e ambiente. São os dois caminhos que eu já ouvi falar bem, que o Fiocruz está trabalhando, um aplicativo, inclusive, que as pessoas podem notificar e tudo. Normalmente, muitas dessas ações de ciência cidadã funcionam e tentam utilizar um processo de um aplicativo para facilitar essa interface com a sociedade, para fornecimento de dados, de outras questões. E tem, sim, tem alguns tipos de levantamentos que eu acredito que o SIDAX trabalhe também com isso, que é lá da Fiocruz Bahia. Tá? Que o SIDAX também trabalha com alguma coisa de ciência cidadã, mas como eu disse, nesse caso eu também, apesar também que é fácil boa com o SIDAX, e que até trabalho com o pessoal do SIDAX, eu não saberia te dizer com certeza isso, mas alguma coisa me diz que sim, entendeu? Claro, isso que posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Pode sim, Fabrício, pergunta. A respeito dos dados abertos, o senhor acredita que isso nasceu, pensando assim numa história dos dados abertos, eles nasceram mais como uma iniciativa dos próprios pesquisadores e cientistas, de um desejo de tornar a ciência e os dados abertos para a população, para que as pessoas pudessem acessar e trabalhar com esses dados brutos, tentar chegar a seus próprios resultados, suas próprias conclusões, claro, para quem conseguir manusear esses dados, ou isso nasceu mais de exigências políticas, institucionais, para deixar nítido para onde que orçamentos estão sendo enviados, ou para esclarecer certas políticas, formulários que devem ser preenchidos, ou foram ambas as situações? Eu vou dar minha opinião nesse caso, e por isso eu chamo a atenção de que é a minha opinião, porque eu não sou um especialista em dados abertos, acho que tem até no Sayão, a Lana Salles poderiam falar rios sobre esse tema, né, muito melhor do que eu. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não vejo como sendo a ideia dos dados abertos do ponto de vista da ciência, como uma coisa voltada para o cidadão comum. Isso eu não vejo como algo que seria pensado para que o cidadão comum tivesse acesso a esses dados científicos abertos.
Outra coisa é a discussão sobre os dados governamentais abertos, que aí vem todo um movimento sobre transparência, uma discussão sobre transparência, de como isso pode acontecer, né, tal, e a necessidade, né, de cada vez mais você poder permitir que as pessoas tenham, e aí são movimentos sociais que tiveram muito envolvidos nisso, como dados abertos, amplamente falando, eu não estou falando dados científicos abertos, né, acadêmicos, científicos abertos, aí é uma outra discussão. Vai ter a gente está marcando um colóquio que vai tentar discutir exatamente essa tríade, né, que seria a questão da saúde, a ciência, a sociedade, do ponto de vista de dados abertos, que eu recomendo até que você vá ver, né, sobre esse assunto. Vai ser uma fala que vai ter uma pessoa do CIDADS, que é a Betânia Almeida, ela vai falar muito sobre a questão da legislação de dados, né, e é um colóquio que vai ser do IPIX. Eu não tenho o link ainda, porque não saiu o link, mas vai sair nas próximas, a gente deve estar divulgando em breve. E essa discussão dela vai ser muito focada da Betânia, que é do CIDADS, voltada à Lei Geral de Proteção de Dados, o acesso aos dados pessoais. Uma outra discussão vai ser feita sobre a questão de dados governamentais, e aí vai ser a Larisa Turner, que é a minha pós-doutoranda, a pesquisa que ela está tocando, e aí por isso eu falei até um pouco mais de tranquilidade sobre a questão dos dados governamentais, que é onde eu estou mais vinculado, e a discussão sobre dados científicos e de saúde vai ser falado por uma ex-orientanda da Sarita Lago, que inclusive ganhou o prêmio de melhor tese, né, e vai estar fazendo exatamente essa palestra, e que eu vou pedir mil perdões, inclusive, que isso vai ter que ficar gravado, mas que não estou conseguindo, o nome não está caindo, ela da Fiocruz não está caindo a ficha aqui, se alguém lembrar, eu agradeço. Está me falhando na ponta da língua e aquelas coisas. Quando eu botar no meu canal, eu vou editar essa parte, tá? Para não dizer que eu esqueci o nome dela. Mas eu não consegui ver Vanessa, Valéria, não, eu estou trocando. Enfim, tá falhando aqui nesse momento, entendeu? Deixa eu ver dados. Se eu procurar no meio, depois eu acho aqui. Então, assim, voltando para a discussão que você estava falando... Ô, Fábio, a Heloísa Príncipe colocou Vanessa Jorge. Vanessa de Arruda Jorge, exatamente. Então, eu vou repetir isso aqui, que depois eu vou editar, tá bom? Então, na verdade, seriam 3 pessoas. Tô brincando. Tá, gente. Eu vou ser bem honesto e vai ficar isso assim mesmo. Vanessa de Arruda Jorge a Vanessa Jorge, que é de lá, da Fiocruz, inclusive, que fez esse trabalho sensacional, foi premiado e tudo. E, no final das contas, ela vai estar falando sobre essa questão mais voltada para a área de saúde. Deixa eu ver aqui. Eu perdi a tela de vocês acreditam nisso? Eu tenho tanta janela aberta que eu já não sei onde é que está a tela de vocês para poder olhar a cara de vocês e estou catando aqui. É surreal isso que acontece. Eu vou fechar essa janelinha aqui, vou fechar uma outra aqui para começar a melhorar um pouco minha vida. Ver se eu consigo achar. Não é essa aqui. Também não é essa. Tá bom. A gente começa a abrir tela, vira uma loucura. Gente, mas é surreal isso, é surreal. Eu realmente perdi a janela de vocês. Achei! Finalmente, olha lá. Vanessa Jorge, exatamente. Heloísa, muito obrigado, Heloísa. Vanessa Jorge, exatamente. Aliás, assim, na verdade, Heloísa, a gente tem que sentar para escrever um artigo, né, Heloísa, sobre essa discussão que eu te convidei para a gente fazer isso junto, sobre esse material que teve o resumo do Confort. A gente queria fazer uma melhoria na metodologia, etc. Eu tinha convidado para fazer isso junto com a Heloísa. Então, eu estou querendo ver se a gente consegue sair dos sufocos para sentar para fazer esse trabalho, né? Tá vendo? A promessa pública. É isso aí, ela já respondeu com um sim grandão para você. Não tem jeito, agora eu estou ferrado. Não tem jeito. Mas, enfim, eu acho que a coisa tem um pouco por aí. Então, eu não vejo muito como esse lado. Agora, do outro lado, eu acho que também tem uma coisa que a questão da reproduzibilidade dos dados, das pesquisas, ela também entrou num processo de cobrança ao longo do tempo. Porque é muito importante a gente poder reproduzir o processo de pesquisa. Então, a necessidade de você abrir os dados de alguma maneira para a gente reprodução das pesquisas e as análises, ela tem sido um pouco mais forte também, por conta também de um processo que teve ao longo do tempo de alguns casos de má conduta que a gente viu, né?
e chamaram muita atenção na ciência, e isso obviamente também forçou um pouco ao modelo nesse sentido, e você tem também todo um movimento mais amplo, né, cientista, da discussão de abertura, de uma maneira geral, que entrou também na discussão dos dados abertos. Mas, como eu disse, quem pode falar rios sobre isso é Nona Salles, Sayão, que são os que eu mais conheço, por ser pela proximidade do PPGCI. Acredito que tenho colegas também do próprio PPGCI, daí de Marília, que possam falar também. Não vou também me arvorar a dar definições que vão muito além do meu campo aqui. Maravilha, muito obrigado, senhor Fábio. Ficou muito claro, muito nítido. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Ok, gente. Bom, a Rosângela também colocou agora aqui. Ela pôs para você, Fábio. Uhum. Sim, elas estão fazendo isso. Elas estão fazendo. Você tem a Science Advances, por exemplo, né, que foi feita. Science Advances é ótimo, né? Eles quiseram do grupo Science. E é um exemplo que eu acho ótimo nesse sentido, porque a Science Advances, eu acho que está em torno de mais de $5 mil para você publicar nela. E ela é uma, digamos assim, é a Open Access do grupo Science, né? E, assim, ela consegue ser mais cara que a PLOS Biology, né? Que as PLOS caras custam em torno de 3 mil e poucos. Os caras estão em 5 mil e blau. E nem você está com esse outro modelo. Sim, o que eles estão querendo tentar fazer? Ele, basicamente, é você tentar gozar, vamos chamar assim, do prestígio construído, e isso tem que construir esse prestígio somos nós. Nós, quando citamos revistas de acesso fechado, construímos esse prestígio. E aí tem uma coisa, uma época que eu estava comentando, que a gente deveria, assim, eu falei, gente, nós deveríamos fazer a grande revolta, entendeu? A grande revolta das revistas. A gente deveria começar a dizer o seguinte: toda vez que eu tivesse uma opção de setar o artigo A e o artigo B, eu preciso estar um modo para me substanciar aqui. Por que você está de acesso aberto? Você pergunta, qual você está de acesso aberto? Claro, tem horas que você vai ter que setar o de acesso fechado. Mas se eu tenho que optar, você tem acesso aberto. E aí você começa com isso, você começa a bombardear no processo, né, o valor, né, que é o valor do fator de impacto que as pessoas consideram revista de acesso fechado. Né? E as pessoas começam a ter um problema com isso, de tipo, olha, o que está valendo mais? Está valendo mais é publicar na acesso aberto, quando publica acesso. Agora, eles querem também ganhar nessa visão de que a Science Advances é a Science, né? Realmente é complicado. Eu estava com um trabalho junto com uma colega, e a gente tinha gostado muito do trabalho que a gente tinha desenvolvido, e a gente falou assim, poxa, ela é de Portugal, né, tal, e aí eu estava dizendo, vamos mudar para onde, etc. Ela falou, não, tem que ser alguma revista aqui de fora, né, tal. Aí eu falei, poxa, eu queria que fosse acesso aberto, tal, achava que era importante. Aí ela falou assim, tá bom, mas pensei, vamos zoando, né, porque normalmente o brasileiro adora Scientific Research e a PLOS ONE, que são as baratas, né? 1.500, 1.700, 1.695 dólares. Todo mundo adora a Scientific Reports e a PLOS ONE por causa disso, porque são baratos. E aceitam de tudo, mega journal, você está lá dentro. Paga pouco e mal bem tem algum prestígio, né? É uma boa visibilidade, etc. Eu falei, olha, PLOS ONE, etc. Eu falei assim, não, mas por que você está falando do PLOS ONE, etc? Porque, pô, era difícil pagar, não sei o que. Ela falou, não se preocupa não, porque como a gente está aqui da Euroclub, né, tal, assim, a gente tem aqui e consegue pagar. Se vocês conseguem pagar e vocês acham que o artigo está muito bom, já está de volta. Pois, eu até pensei, foi o meu primeiro instinto, você vê como é que eu, uma pessoa que penso na questão de acesso aberto, eu quase caí no canto da sereia. Entendeu? A gente vê que é meio que nosso, a gente cai no canto da sereia. Para onde é que vai mudar? Para a melhor vista que eu posso, né? Do ponto de vista de acesso aberto. Que seria do grupo Science, que tem, obviamente, o prestígio. Assim, eu mesmo estou caindo no canto da sereia. Depois eu falei, não, Science Advances, isso é grupo Science, né? Tipo, isso no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou pagando para um modelo que tem totalmente aberto. Mas você sabe que é uma coisa que está tentando ainda lucrar acima do que, assim, é discutindo o processo, é absurdo, né? O que é verdade, não se justifica. Então, é um modelo de você pegar, assim, você deshibridiza a revista, né? E você cobra o valor do híbrido. É muito complicado. Não sei se você concorda comigo, Rosângela. Aliás, gente, pode ser um processo mais dialógico, eu não preciso estar aqui no centro do palco, não. Se a Rosângela quiser fazer um comentário sobre isso também, abrir microfone e câmera, tem outros colegas e tal.
tem também aí, Fábio, uma pergunta do Rafael. Como você vê a relação do prestígio dos comunicadores científicos versus prestígio das publicações e periódicos? Você está dizendo da questão do pessoal mais que trabalha na divulgação científica, né, Rafael? Que pessoas que fazem ações de divulgação científica. Vamos pegar um Cileia Marino, por exemplo, né? E como é que fica a questão do... Então, historicamente, eu cheguei na ciência da informação pela divulgação científica. Tá? Eu fui parar na ciência da informação pela divulgação científica. Eu estou há 10 anos na ciência da informação e fiquei aproximadamente uns 10 anos antes na divulgação científica. E ainda me sinto muito ligado à divulgação científica. E o que acontece um pouco nesse processo é que os pesquisadores estão diminuindo o preconceito sobre isso. Mas ainda existe aquele preconceito do tipo, fulano é divulgador ali, né? Tipo, se fosse bom mesmo, estava publicando artigo, tá aparecendo, quer aparecer na câmera, não sei o que tal, papapá. Só que nós temos um fenômeno, nós temos, assim, na verdade, uma carta coringa. Nós temos um truco 6 que veio para quebrar essa história. O grande truco 6 da questão da divulgação científica chama-se altimetria. É o grande truco 6. Porque durante muito tempo você tinha uma visão do tipo, o cara faz entrevista para o jornal, o cara faz não sei o quê, porque ele não é um bom pesquisador. Porque bom pesquisador mesmo ficar dentro do laboratório, principalmente áreas biológicas, né, mais nas ciências daquela de ratinho, de laboratório que fica enfurnado ali dentro, bom pesquisador não fica, né, borboleteando aí querendo fazer sucesso. Né? Ele faz sucesso na academia. Né? Tinha muito essa coisa. Mas a carta na manga que a gente tem é a altimetria, porque no momento que eu começo a medir a questão do impacto em mídia social, e que a mídia social passa a ter uma visão também que ela é distorcida, na verdade, as pessoas veem na altimetria uma coisa totalmente equivocada também, que é achar que isso é uma repercussão eminentemente social. Não é uma repercussão eminentemente social, na verdade, ela é uma repercussão, em grande parte, resultado de ações de divulgação feita por revistas científicas e pelos próprios autores e pelos próprios pares, ou seja, ela está muito mais dentro ainda do rol, né, vamos dizer assim, de um grupo muito fechado, né, não uma divulgação científica para a população em geral, e em algumas situações você tem ativismo, e tem Ronaldo que falar sobre a discussão de ativismo e ciência também, que é uma discussão muito interessante, tem várias pegadas aí que a gente vê que são muito bacanas nesse sentido, mas a carta coringa que eu acho é que a altimetria tem feito as pessoas se preocuparem com a ideia de que o comunicador científico, ele na realidade, ele está ajudando a instituição e a ciência a ser vista como uma métrica que ameaça, entre aspas, se percebe como possível de futuramente representar algo de caráter avaliativo. Então, hoje em dia, está se movendo nesse sentido para o cara de que, não, mas esse comunicador científico é importante. Então, desde que o cara tenha algum prestígio na academia, a confluência disso com a divulgação científica, ela hoje em dia já não é mais mal vista. O comunicador científico muito popular, por si só, ele ainda é um pouco colocado em demérito dentro de algumas áreas. Já tem uma carreira histórica já bem estabelecida, então não tem tanto problema. Mas quando a gente começa por esse caminho cedo, às vezes vai ainda, me parece, né, uma percepção muito pessoal de que ainda vai existir um pouquinho de preconceito sobre isso, sim. De que a pessoa está gastando tempo fazendo e isso não está fazendo aquilo. As pessoas, por exemplo, podem achar que eu gasto meu tempo fazendo o canal Mineiro de Dados com os tutoriais, por exemplo. Isso não é uma coisa importante. E eu considero uma das coisas mais importantes que eu faço, por um motivo muito simples. Porque eu acho que fazer pesquisa no Brasil, e a importância do pesquisador no Brasil, está na capacidade dele ser um farol que vai tentar guiar a pessoa a outro lugar também. Essa é uma função pública. E muita gente acha que a função é você publicar artigo. Para mim, publicar artigo é uma coisa importante. Eu me ressinto de que, às vezes, eu tenho tido uma ou outra dificuldade por conta, né, de estar produzindo um pouco como eu gostaria, mas acho que todo mundo, às vezes, tem seus problemas e suas questões de família, dificuldade de vida, às vezes, não sei o quê. Mas eu acho que é muito importante, entendeu, ter funções que sejam para a população como um todo. Eu vim para a ciência da informação pela divulgação científica, eu não poderia não ser um divulgador científico. E aí, no final das contas, no caso do Mineiro de Dados, era uma coisa que eu queria fazer há 2 anos, e a pandemia meio que falou, pô, é agora. Entendeu? Aí mesmo que eu caí dentro para fazer. Entendeu?
E tem a Maravilha. mentoria, como eu falei também lá, que é também uma coisa mais acadêmica, né, de atender. Hoje eu atendi, por exemplo, um pessoal da Universidade de Juiz de Fora e uma outra pessoa que era lá do IBIT. Já atendi gente do fora do país, já atendi um cara da Índia que pediu ajuda, porque eu participo também dos grupos no Facebook, do GEF, né? E aí, quando eu tenho dúvida, eu respondo. Aí, se a pessoa está com dificuldade, eu falei: você quer que eu faça um walkthrough com você, mostrando esse problema que você está tendo? A gente marca um Google Meet e em 15 minutos eu mostro como é que faz. Agora mostro, cara, obrigado, valeu, até logo, tal. Gente da Indonésia, e assim, de vários lugares assim esquisitos já aconteceu, né? Países da Europa, acho que teve uma pessoa de Portugal, porque eu dei curso em Portugal também, né? Então, tem curso lá na Universidade de. Ai, caramba. Eu tô terrível hoje. Do Porto. Não, não é do Porto, é aquela cidade. Eu tô péssimo com a memória, mas enfim. Não é. Tá Maravilha. sendo agora o pessoal lá, tá sendo o pessoal de lá agora, mas está me falhando a memória. Daqui a Enfim. pouco você lembra. É. Gente, a Paula falou do Mineiro de Dados, é muito legal, né? Bacana mesmo esse trabalho. E eu queria saber se mais perguntas, gente, ou comentários, bate-bola aí com o Fábio. Lembra, gente, Évora, cidade de Évora. Legal, Évora. E aí, gente, mais alguém gostaria de perguntar? Aproveita que o Fábio está aqui com a gente. Acho que o pessoal está satisfeito, Fábio, com a sua apresentação e acho que as dúvidas foram sanadas. Bom, Fábio, muito, muito, muito obrigada por você vir aqui falar conosco, compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento, da sua experiência, né, em trabalhar com esse tema. E a gente só tem a agradecer mesmo, viu? Muito obrigada. E eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz. Acho que foi um presente vocês terem pedido para falar sobre esse tema. Eu espero ter dado conta da missão mais geral. É óbvio que eu tive que trazer isso para alguma zona mais de conforto para mim, né? Então, vocês veem que eu puxei uma coisa que foi um pouco mais métrica daqui e dali, joguei um pouco mais e para essa proposta de publicação, né? Com certeza. Com certeza, mas para a gente foi muito bom ouvir você e ter você conosco aqui. E olha, eu fiquei muito feliz do trabalho que você está fazendo aí com o Mineiro de Dados e com a mentoria. Bárbaro, parabéns. E o pessoal aqui, então, gente, quem tiver algum interesse depois de trocar uma bola ou tirar dúvidas, aproveita, né? Porque esse trabalho que o Fábio está fazendo é super importante. É algo, sabe, Fábio, que eu acho que todos nós, pesquisadores, deveríamos fazer. Essa que é a grande verdade. A gente devia estar mais aberto a esse tipo de interlocução, né? Então é uma iniciativa que eu só tenho a louvar, viu? Parabéns mesmo, Fábio. Agradeço, fico feliz também de poder estar contribuindo para o desenvolvimento do campo da ciência da informação, dentro do expertise que eu tenho. Eu queria também comentar só que assim, foi um prazer ver um pouquinho da carinha de vocês um pouco. Tem aqui, no meio de todas as pessoas que eu conheço mais, e são muito queridos, entendeu? Isso, obviamente, é um prazer enorme poder ver um pouquinho vocês mesmo à distância. Espero que vocês estejam bem todos, que todos fiquem bem, que em breve isso tudo passe. Como alguém que trabalha na Fiocruz está acompanhando todo o processo de saúde desde o início, né? Eu lembro que eu tinha ido para o Sprint de Dados em Lisboa e eu já voltei no início da história da pandemia, né? Voltei de máscara já, não sei o que, preocupado, pegando voo de volta. E eu me lembro de eu chegar no Rio de Janeiro, ligar para o meu irmão, né? Para quem não sabe, meu irmão ele é músico, né? Então ele dá show, etc. E aí eu cheguei para ele, liguei e falei assim, ele falou, não sei o que tal, eu falei, cancela tudo, você não está entendendo o que está vindo por aí. Aí ele, vai ter esse show nesse final de semana, como é que faz assim? Não, beleza, vai dar esse show no final de semana, ok, porque eles sempre recebem no camarim, faz essa coisa, não vai receber ninguém no camarim, não vai ter nada disso. Vai depois para casa, você vai ver que os seus shows a partir de segunda-feira vão ser todos cancelados, não deu outra. Segunda-feira seguinte, cancelaram tudo, que começou o processo de fechar, né? Eu me tranquilizei também, eles dizendo, olha, isso não é uma coisa, isso não é um sarampo, né? Que, por um lado, mas ao mesmo tempo
é algo que a gente que tem uma seriedade. Estou dizendo em termos de transmissibilidade, tá? Não me entendo mal, mas o sarampo tem uma transmissibilidade muito maior, mas vai ser uma coisa que vai impactar muito, porque é respiratório, então a gente sabe que é complicado. Então fiquem bem, se cuidem, tá? Quem puder ficar em casa, fique, por favor, sabe? Mantenham a cabeça no lugar, pensem muito bem no que é extremamente necessário realmente fazer. A gente tem que pensar nisso, não é só pela gente, é por todo mundo, é por cada um que a gente pode fazer, porque tem muita gente que não pode. E tem muita gente que está tendo que ir para a linha de frente. Eu, como biólogo, sou inscrito, né? Quer dizer, em algum momento o Ministério da Saúde pediu para a gente se inscrever, então eu estou lá como analista para alguma hora, dependendo do nível disso acontecer, ter que estar atuando. Óbvio que não é esperado por causa de como as coisas estão indo, mas até nisso a gente tem a preocupação, né, de poder contribuir em alguma coisa. Tá bom? Beijo todo para vocês e ótimo ver vocês. Legal. Cláudia, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer. A pergunta que eu queria fazer, você já começou, Marta. Você fez exatamente a minha inquietação, o quanto tinha mudado de 2015 para agora. Em 2016, eu estava numa universidade fora, fazendo uma visita curta, e eu estava assistindo uma disciplina, e os alunos falaram tudo assim, periódico aberto é periódico predatório, né? E eu disse que não, no Brasil não era assim. Daí eu citei a Cielo, né? Porque a Cielo é um portal de periódicos de qualidade, e eles ficaram todos muito assustados. E eu fiquei curiosa de saber, porque isso foi lá atrás também, né? O quanto tinha mudado. Então você fez a pergunta aqui. Mas eu acho que também, daí eu não sei, Fábio, a gente já está fechando, eu acho que tem um pouco da cultura. A gente tem essa cultura de as universidades bancarem, né? Os periódicos e conhecimento público, financiamento. A gente tem aqui no Brasil, é bem diferente. Em outras instituições, e essa cultura tem vindo depois, né? Como o Fábio disse. Oi, Fábio, desculpa. Não, você tem razão, aqui é diferente um pouco. A gente tem um pouco dessa coisa pública aqui. Exatamente. Mas, olha, muito, muito obrigada. Eu adorei a questão da copublicação, fiquei apaixonada, que tem um pouco a ver com o que eu pesquiso, por isso que eu já pedi a referência. E aprendi várias coisas, como sempre, né? Você sempre brinda a gente com um presente enorme, cheio de conhecimento atual e articulado. Então, só tenho a agradecer. Obrigadão, viu, Fábio? Bom te ver. Legal, gente. O Rosângela, Ali e Heloísa, obrigada de terem vindo aqui prestigiar. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, fique à vontade. Então, Fábio, mais uma vez, muito, muito obrigada. E se cuida, a gente se vê presencialmente quando for possível, né? Sim. Tá bom? Um grande beijo, um abração para você. Beijo, Fábio. Tchau, 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 tchau. Tchau, até.